Você não precisa se encaixar, você precisa se afirmar. Seja bem-vinda a mais um Café com Afirmar. Tchim, Tchim tchim. Tchim. Hoje o nosso cafezinho vai ser com a Andressa, sócia da Afirmar, uma pessoa mais que especial e eu tenho certeza que vai ser repleto de histórias boas e muita inspiração. Andressa, conta um pouquinho da sua história para quem não te conhece. Vamos lá. Eu comecei a trabalhar com 17 anos como menor aprendiz, enquanto eu fazia um curso técnico em edificações, que para quem não sabe é mais voltado para engenharia civil, porque na época eu queria fazer engenharia civil. Então eu comecei a trabalhar como menor aprendiz, atuei um tempo como técnica em edificações e logo em seguida já resolvi que queria fazer direito e aí eu comecei minha trajetória no escritório de contabilidade, departamento pessoal e fiquei um tempão nessa área, depois advoguei e aí enquanto advogada que eu realmente percebi que a advocacia também era empreender e aí foi quando eu comecei a ter um pouquinho mais de interesse por essa área e paralelo à advocacia surgiu o Afirmar no meio desse caminho, que veio como um apoio para as mulheres, um apoio que muitas vezes eu não tive enquanto empreendedora, que a gente sempre fala muito, é um caminho muito solitário. Então a gente queria, enquanto Afirmar, ser essa pessoa que está ali do lado, que está apoiando, que está incentivando, para que a empreendedora não se sinta sozinha, que foi um pouco como eu me senti quando eu comecei a empreender. Maravilha! Você já conhece um pouquinho da dinâmica, então vou fazer algumas perguntas para você e a gente vai batendo um papo. Conta pra gente, teve algum momento, uma virada, onde que você percebeu, é isso, agora eu sou dono do meu negócio. Como que foi esse sentimento? Olha, nossa, é complicado, porque assim, até que a ficha cai, que você fala, nossa, essa empresa é minha, realmente agora eu sou dona. Porque a gente vem de uma cultura de que a gente tem que entrar dentro de uma empresa, a gente tem uma rotina, a gente tem pessoas falando o que a gente tem que fazer. Então, quando você se dá conta de que não, eu faço meu caminho, eu que vou tomar conta da minha trajetória, é difícil, porque você é condicionado àquilo. Então, assim, acho que empreender é um desafio todo dia e todo dia essa ficha ela vai caindo um pouquinho. Mas acho que foi realmente quando eu segui para a advocacia autônoma que eu falei, nossa, agora eu preciso fazer acontecer, depende só de mim. E aí foi quando parece que um chão se abre e você fala, meu Deus, por onde começar? Porque a faculdade não ensina isso, a gente não aprende isso em nenhum lugar e realmente é a convivência que a gente vai tendo. Sim, e meio que você descobre outros caminhos possíveis, né? Sim. Porque é como você falou, é tudo apresentado como uma possibilidade na sua vida, sair da faculdade e ir para um trabalho. Isso. E quando você descobre que tem outra coisa, né? Que existem outros caminhos e que você pode escolher, parece que é meio que uma virada de chave, Isso. né? Várias possibilidades. Sim. No meio desse caminho de empreender, qual foi uma das maiores descobertas que você fez sobre você mesma? Muitas. Que eu falo muito pra Julie, que a minha vida é pagar a língua. Muita coisa que eu falei que eu não ia gostar, que eu não queria fazer, são coisas que eu descobri que eu gosto, que eu tenho aptidão, que eu tenho dom pra fazer aquilo. Então, eu acho que todo dia você aprende um pouco e você descobre um pouco do que você gosta e do que você não gosta. De como você sabe trabalhar, de qual que é a forma que você rende mais, qual que é o horário que você rende mais. Então, assim, não tanto a questão do trabalho em si, mas realmente como você funciona, como a sua mente funciona. Eu acho que empreender é muito isso também. Você tem muita liberdade para criar, coisa que às vezes em um trabalho formal, muitas vezes você não tem. Então, empreender, você tem esse ladinho, assim, você tem essa liberdade para poder criar, mesmo com medo, para poder tentar e arriscar. Então, assim, isso eu acho que foi uma descoberta muito grande. É como se, assim, depende de você e só de você. Isso é bom e é ruim, mas a gente tenta lidar com isso da melhor forma possível. Sim, e é muito legal que é só quando a gente se permite tentar, permite fazer, que a gente descobre isso, né? Porque a gente acha que não, eu vou sentar aqui e aí vai vir tudo na minha cabeça, o que que eu sei, o que que eu quero, o que que eu não quero. E quando você começa a fazer, é muito diferente do que você pensou, né? E você vai descobrindo muitas possibilidades, porque geralmente você não tem esse tempo assim pra pensar, nossa, deixa eu ver aqui se é isso aqui que eu gosto de fazer. Geralmente você está condicionado a fazer uma coisa que às vezes você escolheu quando você era muito nova
E com o empreendedorismo eu tive essa liberdade. Eu realmente descobri outras aptidões, que eram coisas que eu achava que eu não ia me dar bem. Muito Sim. pelo contrário, eu tenho gostado muito de fazer. E rola muito medo de arriscar também, né? Porque você tem que sair da sua zona de conforto para descobrir algo que você não quer ou algo que você não gosta, Sim. né? Pois é. A gente sempre fala aqui sobre os bastidores e nem todo dia é fácil, né? Qual que foi aquele desafio que quase te fez pensar em desistir e o que fez você continuar? Nossa. Muitas coisas. Ai, assim, eu acho que o começo, ele é muito difícil porque você tem ali um sonho, você tem planos, você estruturou tudo na sua cabeça, mas quando você vai ali pro dia a dia, que você recebe muitos nãos, que as pessoas não estão assim dispostas muitas vezes até te ouvir. Você fica assim, gente, acho que não sei se é isso, né? Eu acho que o começo é uma das coisas mais difíceis que tem. Você tem realmente coragem para bancar mesmo, bancar esse começo, bancar tudo ali que você decidiu fazer. E uma coisa que me fez continuar e tem me feito continuar é quando as pessoas viram e falam assim pra gente: nossa, eu tenho gostado muito do que vocês têm feito, do que vocês têm postado, era isso que eu precisava ouvir. Então a gente sente que está no caminho certo. Então eu acho que isso é um incentivo muito grande. Quando tem o reconhecimento das pessoas, de falar, nossa, eu tenho gostado muito do que vocês têm feito, era o que eu precisava ouvir. Então isso realmente tem sido um incentivo. E tem muita gente que até fala aquela frase, né? Que quando a gente tá fazendo, faz mesmo, porque ninguém tá te observando. E eu acho que é muito pelo contrário, né? Sim. Sempre tem alguém observando, alguém se inspirando em você. Sim. Talvez não vai curtir, não vai comentar, mas quando você encontra essa pessoa presencialmente, né? Parece que tudo começa a fazer sentido, né? E é engraçado porque muitas vezes as pessoas realmente não comentam, mas quando te encontram, aí você fica assim, as pessoas estão observando. Sim, e inclusive traz coisas positivas, né? Porque a gente consegue colocar 1 milhão de defeitos em tudo que a gente faz. E aí quando vem uma pessoa de fora, né, fala que a gente tá indo no caminho certo, que tá gostando, parece que vai acendendo a chama de novo, né? É muito bom. É isso. É isso. Se você pudesse falar, olhando nos olhos de uma mulher que está empreendendo agora, cheia de dúvidas, medos e incertezas, o que você diria para ela? É uma coisa que é uma pergunta muito simples, mas que muitas pessoas não fazem. É assim, o que você quer? Do que você gosta? Ai, Andressa, eu não sei. Então, senta e pensa, porque tem muito, na internet principalmente, tem muita gente falando o que você tem que fazer. E esse inclusive, uma das coisas que a Firmar pega muito. A gente não fala o que você tem que fazer. Então, a gente se perguntar do que eu gosto, o que eu quero fazer, o que me deixa arrepiada, o que eu fico emocionada de estar fazendo. Porque é muita informação, tem muita gente falando o que você tem que fazer, vende dessa forma, gerencia a sua empresa desse jeito. E a gente fica perdida, porque é muita referência. Então, seja a sua referência. Tenta descobrir o que você gosta, qual que é a sua aptidão, o que você sente paixão por fazer e começa daí. E assim, ouve muito o seu instinto, sabe? Tem muita coisa que a gente não... Empreender não vem com um manual de instrução. Hoje com a internet tem muitas formas, a gente tem muita informação, mas de fato não vem com um manual de instrução. Então assim, tenta realmente se ouvir, saber o que você gosta, que eu acho que esse é o principal ponto. E reforçando o que a gente conversou em muitos outros cafés, o medo, ele existe, eu acho que a gente tem medo o tempo inteiro, a gente tem medo todos os dias. Mas vai com medo, tenta enfrentar esse medo, porque assim, quando você rompe essa barreira, você vê que não, realmente era isso que eu queria, pode ser que não deu certo do jeito que eu imaginei que fosse dar, mas de alguma forma deu certo e eu descobri que era isso que eu queria. Então, descobrir o que você quer de verdade, o que faz seu coração vibrar, e 2, romper a barreira do medo, porque pode ser fácil aqui falando pra você, muita coisa que a gente conversa no Afirmar realmente são vivências que nós tivemos, realmente foi de quebrar a cara, a gente sabe que não é fácil, então eu tô falando pra você, rompe a barreira do medo, porque eu precisei de pessoas me falando, rompa a barreira do medo pra você realmente ver o que tem do outro lado. Então, se eu pudesse ser a pessoa que vai falar,
rompa a barreira do medo, pra você ver o que tem do outro lado. Sobre essa primeira parte que você falou de encontrar uma paixão, né? Eu entendo e assim, eu acredito muito que tem pessoas que não vão encontrar de cara, que vai ficar assim, ai meu Deus, o que que eu sou apaixonada, o que que eu quero fazer. E eu acho que é justamente rompendo essa barreira e começando, mesmo que seja por alguma coisa que você tenha uma maior habilidade, ou nossa, gosto um pouquinho mais disso do que isso. Começa, porque eu acho que é no caminho que você vai descobrindo, né? O que que você gosta, o que que você não gosta e o que que te faz arrepiar, né? E até uma coisa que a gente estava conversando esses dias sobre propósito, que eu estava lendo um livro e a autora fala que muitas vezes a gente acha que vai começar alguma coisa com um propósito muito grande de vida, uma coisa que vai transformar. Só que a gente, igual a Julie falou, muitas vezes você descobre o propósito no movimento. Porque assim, quando a gente verbaliza, fica claro, que até então não estava. Não tem como você descobrir o que você gosta, qual que é o seu propósito aqui parada, esperando uma iluminação divina, os anjos virem falando, Andressa, seu propósito é esse. A gente só descobre quando está em movimento, não adianta. Então a gente tem sempre que estar ali em movimento, buscando as coisas, para realmente saber qual caminho seguir. Eu gostei disso, ou então não gostei, e próximo. É isso, eu acho que é sempre estar em movimento, não adianta. E agora, Andressa, para a gente encerrar esse café com chave de ouro, qual é aquela dica prática e de alma que você deixaria para uma mulher que está tentando fazer acontecer, mas que às vezes se sente travada, cansada, perdida e até com o mesmo medo? Converse com outras pessoas. Vê quem está ali na trincheira com você. Conversa. Porque muitas vezes, numa conversa que a gente tem, e a gente até já ouviu isso muitas vezes, numa conversa que a gente tem, num bate-papo, a gente consegue muitas vezes dar uma clareada nas ideias, ter um ânimo, porque a gente sabe que é difícil, a gente fica desanimada, mas a gente tem quando a gente está aqui compartilhando nossos sonhos, nossos desafios, parece que fica mais claro, parece que fica menos pesado quando a gente compartilha, assim, não é você sentar numa mesa e todo mundo chorar aspitando, não. É a gente realmente compartilhar, né, conhecimento, compartilhar as batalhas. Então, eu acho que todas as dicas que eu poderia dar, as nossas outras convidadas deram, mas eu acho que realmente é você ter pessoas com quem você pode compartilhar, com quem você pode contar um pouquinho dos seus sonhos, dos seus desafios, para que essas pessoas sejam um pouquinho de oxigênio, para que você realmente reúna ali forças e, nossa, tô munida de informações, de energia positiva, agora eu tenho força para me ir para frente, porque muitas vezes isso vai fazer a diferença para que você realmente continue. Sim, e é uma coisa que a gente fala muito, né, que o apoio, ele não tem que ser o principal, porque acaba que você realmente não vai ter, né, ali no seu ciclo e você vai acabar tendo depois, mas é uma coisa que é exatamente igual você disse, dá um oxigênio, né, e aí quando você verbaliza o que está acontecendo, talvez a pessoa te traz uma solução que era tão óbvia, só que você não tinha conseguido pensar. Muitas vezes quem está de fora tem uma visão diferente da gente que está ali no dia a dia vivendo aquele problema, então quando a gente conversa, quando a gente senta, nossa, tentei fazer isso, parece que a solução ela vem assim, né? E isso, como a gente comentou anteriormente, também é estar em movimento. Então, se eu pudesse dar uma dica, claro que pegando um pouco do que as outras convidadas disseram, um pouquinho diferente, converse com outras pessoas, esteja assim em movimento, para que acho que é uma forma da gente se ajudar também. Então é isso, esse foi mais um Café Confirmar com uma convidada mais que especial, espero que tenham gostado. E só para lembrar, esse aqui a gente fez um café de uma temporada, foram 4 convidadas, então encerra hoje a primeira temporada do Café Confirmar. A gente tem muitos planos para os próximos, nós vamos divulgar aqui no nosso perfil do Instagram e eu espero muito que vocês gostem. Curtam, compartilhem, comentem, manda para aquela amiga que precisa ouvir essas informações, essas dicas que nós demos aqui. Sim, isso. E o link do capítulo lá no YouTube vai estar na legenda, hein?